Muito obrigado por estar conectado aqui no Bem-Aja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos sejas sempre atualizado. Todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-aja um Chico Coração. Nesse discurso que ele faz hoje, tu falas de dados. Ele, por exemplo, ele dá alguns dados que, confrontando, olhando para a realidade, não condiz com a verdade. Vamos, por exemplo, ler esta parte que a própria Ngop nos relata. Diz o seguinte: o presidente do MPLA referiu, por outro lado, que o país vai comemorar no próximo ano o 50º, não, como é que se diz? 50 anos de aniversário da independência nacional, período este em que o partido esteve sempre ao lado do povo e fez mais do que o colonizador em 500 anos. João Lourenço apontou entre as realizações neste intervalo de tempo a construção de universidades, escolas, habitações, bem como a melhoria da qualidade de água, energia à população. Bom, José Gama, isto, não sei se podemos chamar isso demagogia, como é que podemos chamar? Isto não condiz com a verdade. Como é que ele vai fazer essas declarações enquanto que, eh, desculpa, enquanto que na veracidade dos factos não temos água de qualidade? Se existe água de qualidade, talvez dos condomínios aí de Talatona, e talvez nas residências selecionadas. Como vimos, selecionaram aí a claque que foi para Abidjan. Fala de universidades. Essas universidades, na sua maior parte, são universidades privadas. As universidades públicas, nem todos hoje em Angola têm acesso às universidades públicas. E aquelas privadas são muito caras. José Gama, tem depois, ele fala aqui de habitações, escolas. Estamos a ver crianças a estudarem ainda por baixo das árvores. Portanto, aqui o presidente continua a fazer muita retórica, muita demagogia. Como é que podemos dar credibilidade ao presidente do MPLA? Bom, não é a primeira vez que o MPLA faz esse tipo de discurso, e a primeira vez que ouvimos foi do antigo secretário-geral Dino Matroce, dizendo que o MPLA fez mais que o colono em 500 anos. Vimos aqui também João Lourenço a repetir a mesma coisa. E a nossa pergunta é: quando João Lourenço chegou ao poder, uma das coisas que ele fez foi uma ruptura com o passado, uma ruptura com a governação de José Eduardo dos Santos, usar um discurso a dar a entender que aquilo que se fez desde 2017 para trás ou até antes não contava, não valia, que o país iria recomeçar desde 2017 até a presente data. Quando ele vem dizer que o MPLA fez mais que o colono, aí ele já está a reconhecer que afinal o outro fez alguma coisa. Neto governou o país por 3 anos, quase que não fez nada. O que fez mais coisas durante esses anos todos de governação é provavelmente José Eduardo dos Santos. As centralidades, quem fez foi José Eduardo dos Santos. As universidades que aí estão, todas elas, foi José Eduardo dos Santos. Tudo que João Lourenço está aqui a enaltecer é obra ainda do José Eduardo dos Santos. Os hospitais que João Lourenço inaugurou durante a campanha eleitoral são hospitais deixados inacabados
por José Eduardo dos Santos. Então, José Eduardo dos Santos deixou alguma coisa. Mas, mesmo assim, não concordamos que tenhamos que dizer, comparar, que fez mais que o colono. O MPLA está a governar, presentemente, com uma população de cerca de 33 milhões de habitantes. O colono governou com uma população com cerca de 7 milhões de habitantes. Agora, vamos lá ver. O colono deixou 7 milhões de habitantes morrerem, passarem fome, morrerem de sede, morrerem de doenças. Pelo menos os nossos mais velhos não nos dizem isso. Mas agora, numa governação com 33 milhões de habitantes, estamos a ver aqui pessoas a morrerem à porta dos hospitais, pessoas a morrerem de sede no sul de Angola, pessoas a morrerem de fome, estamos a ter miúdos de ruas nas ruas, não nos podem dizer que é fruto da guerra. A guerra terminou em 2022, ou melhor, em 2002. Se naquela altura tivéssemos o miúdo que nasceu em 2002, hoje que idade tem? Tem 21 anos, já não é miúdo de rua. Não estamos a ver miúdo de rua na ordem dos 18, 21 anos. É miúdos de rua mesmo na casa dos 10. Nasceram onde? Na era de José Eduardo, nessa era depois da paz. São crianças depois da paz. Portanto, há aqui contradições nesse tipo de retórica de estar a se comparar com o colono. O colono, mesmo até o próprio colono, quando chegou a Angola, encontrou instituições, encontrou democracia. Não democracia de voto, mas encontrou instituições que se faziam legítimas por via da vontade da maioria. No Reino do Congo, o colono, quando lá chegou, encontrou um reino, encontrou rei, instituições, encontrou até moedas, já havia moedas em circulação. O colono, quando chegou, invadiu ali o reino da Matamba e do Dongo, encontrou instituições, encontrou rainha, reis que ele procurou depor, encontrou exército, encontrou estruturas. Nem o próprio colono pode dizer que nos encontrou nus. A única coisa que o colono fez ou melhor, única não, uma das coisas que o colono fez em termos de infraestruturas. A Europa estava muito mais avançada que a África e o colono chegou, construiu igrejas, construiu casas de adobo, de tijolo. Isto o colono fez. Agora, o João Lourenço, o MPLA, quando chegou ao poder também, já encontrou casas, já encontrou água canalizada, já encontrou barragens. A maior barragem que nós temos em Angola foi construída pelos portugueses. O arquiteto até foi o filho de um antigo presidente português, se não me engano, do presidente Craveiro Lopes. Tem um filho arquiteto que arquitetou, que participou na construção dessa barragem. O MPLA não pode dizer que fez mais que o colono. Tudo que o MPLA, o colono é que deixou o Banco Nacional, o Banco Nacional que hoje usamos. Quem deixou foi o colono. O Kazenga, o Rangel, mostra-me ainda numa casa no Kazenga, no Rangel, que o MPLA construiu. Todas as casas que estão ali, temos Viana. Viana é um bairro satélite construído pelos portugueses. É o município mais populoso do país e da capital. As casas que estão ali, uma ou outra, é que foi construída na época do MPLA. Mas mesmo assim, não foi o MPLA que construiu. As pessoas compraram terreno e foram construindo as suas casas. As estradas, o colono nos deixou estradas. A estrada que vai de Luanda até o Ambo, quem deixou foi o colono. O governo do MPLA apenas veio reabilitar por causa porque elas estavam em mau estado de conservação. As principais vias que nós temos em Angola, quem deixou foi o colono. Então, Os aeroportos? Não se pode dizer que o colono que fizeram mais que o colono. Então, que prove que o colono que deixou mais que o colono. O Hospital Américo Boa Vida, quem deixou foi o colono, que era o antigo Hospital São Paulo. Há muitas instituições que nós temos em Angola. O palácio onde o presidente João Lourenço está
Quem deixou foi o colono. Colono. As nossas Forças Armadas, a base delas, era o colono. Os grandes militares de prestígio a dada altura eram aqueles que vinham da era colonial. José Marias, General Chindondo, que estava na UNITA, e outros, os grandes de prestígio. Copelipa, que foi na era colonial também militares, muitos deles saíram. O Hugo Carreira estavam no exército português que desertaram. Herança de quê? Do colono. A sede do Hum. Ministério da Defesa, a área toda do Palácio Presidencial, é o colono. A maior parte dos prédios que temos em Luanda é o colono que deixou. Uhum. O governo do MPLA construiu um ou outro, mas mesmo assim, a maioria ainda é o colono. Nas províncias, o MPLA não constrói prédios. Todos os prédios que lá Mas estão é o colono. ele A fala primeira das centralidades. foi Luanda. Sim, tem Ele as fala. centralidades, tem centralidades, mas mesmo assim, a maioria dos prédios que no interior temos é o colono que deixou. Deixou. Vamos para o Ambo, tudo que está ali é o colono. A própria arquitetura das cidades, Tudo é as o capitais das colono, ainda é o províncias. colono, é a marca do colono. Uhum. O Os MPLA ainda não portos, deixou. O os MPLA portos, construiu em aeroportos. Luanda, é Uhum. o Talatona, que ele construiu em Luanda, que fez, é o Talatona. Qual é o outro bairro que construiu? E o Zango construiu o quê? Tumusek, Uhum. né? Uhum. Uhum. E famoso Quilamba, não é? Que correu pelo mundo fora. E sabes que o Ele Quilamba hoje. construiu o Quilamba, mas ainda não chega aos pés do colono. Não, mas mesmo ele construindo o Quilamba, José Gama, permita-me, o Quilamba, hoje em O dia. Maria Pia, está aqui a internauta a dizer, o Maria Pia, e o Maria Pia foi construído já nos anos 1800, em finais. Uhum. Uhum. Onde um hospital em Luanda, a maior parte dos hospitais que nós temos, foi o colono que deixou. Uhum. Uhum. Mesmo esse o Alexandre do Nascimento, que foi construído ou reabilitado, era obra do colono, o governo apenas reabilitou. Mas o fundador daquilo não pode dizer que é obra dele, ainda é o colono. Uhum. Uhum. Sim, porque eu estava, por exemplo, também a referir os aeroportos, todos os aeroportos que temos em Angola. O único aeroporto novo Sim, construído pelo MPLA é o aeroporto o Agostinho Neto, que está aí agora no. a bandeira da aviação que temos, a TAG, existe há 80 anos. Até hoje, o MPLA não consegue criar uma nova bandeira Da de companhia aérea. aviação, companhia aérea. A TAG é o colono, era DTA. Até hoje, o símbolo da TAG é Uhum. DT, Divisão do Transporte, que é do colono. O Hum. aeroporto, 4 de fevereiro, é o colono que É estamos o a colono. usar. Uhum. Então, A Rádio Nacional, a TPA, foi deixada pelo colono. uhum. Os quartéis militares que temos ali no, no Largo das Escolas foi deixado por quem? Pelo colono. O do Grafanil, tudo é deixado, as cadeias, é tudo pelo colono. E até aqueles quartéis militares já deviam ser descentralizados, tirados do centro da cidade, porque mesmo arquitetonicamente não foram bem feitos. Quer dizer, aquele tem um modelo antigo. Eles tinham que agora adaptar com um modelo Nós mais. até deveríamos ter vergonha de nos estarmos a comparar com o colono, porque só Uhum, agora é que estamos a construir refinarias. O colono deixou refinarias. E só agora é que nós estamos a construir refinarias. O colono uhum, nos deixou portos. Só uhum, agora é que nós estamos a pensar. Linhas férreas, foi o colono, existem há quanto tempo? Há 100 anos. uhum. Tem aqui alguém que diz até as cadeias foi o colono. Sim, está aí a pessoa dizer que o William Emanuel, cadeias, museu. Qual é o museu que o MPLA construiu? Ok, Uhum, o da moeda, uhum, mas tudo ainda é colono. uhum, 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 uhum. Então, José Gama, então podemos concluir que este discurso do João Lourenço foi um fiasco em termos de impacto para perturbar a oposição,
ou, digamos, convencer os que deixaram de votar ao MPLA. Não é um discurso que galvaniza os antigos militantes do MPLA para regressarem. Eh, perdão, perdão. Perdoem-me. Podemos dizer que foi um fiasco este discurso. Mas agora, eu quero analisar a triangulação desta Eu aparição. acho que esse é um discurso é de um pai que assumiu uma nova mulher, de alguém que assumiu uma mulher, que encontrou essa mulher com filhos, está a procurar atrair a atenção desses filhos, né? E ele chega, a forma dele se impor nestas novas crianças é dizer que eu fiz mais que o vosso falecido pai. É uma forma, é um discurso de imposição, despropositado. Mas não é assim que se agrada, que se conquista uma criança ou que se conquista uma mulher. Eu penso que o presidente poderia ter usado uma outra forma de captar, porque ele até tem coisas que o presidente, desde 2017 até hoje, fez, que poderia enumerar. Coisas que ele fez, sem se comparar com o colono, com o dos Santos ou com sei lá quem. Tem coisas boas que ele fez. Uhum. E nós já enumeramos aqui várias coisas positivas mesmo. Ele poderia usar o que ele tem na campanha eleitoral, fazer um saldo daquilo que ele fez. O presidente não teve a campanha de 2022, não andou no país, não inaugurou coisas. Poderia dizer: Uhum. olha, fiz isso, fiz aquilo, fizemos isso, nós fizemos isso, estamos a fazer, vamos fazer mais, vamos dar continuidade. Bastava É, só isso, não precisa Ele isso teve uma comparar com o ocasião. colono. Eu penso que ele teve uma grande ocasião. Está a falar para o público de Luanda. Poderia apresentar uma das grandes obras, que é o aeroporto, a linha feira que vai do aeroporto até ao Bungo. Omitiu tudo isso por quê? Talvez porque são obras que lhe envergonham, são obras que não merecem toda aquela apoteose que se esperava. Não sei. Agora, eu perguntaria o seguinte, José Gama: eh, esta aparição de João Lourenço em comício em Luanda, desde das últimas eleições presidenciais, ele fez passar praticamente um ano e meio que não faz comício em Luanda. Ele aparece, isto não será já o relance da campanha eleitoral para as autárquicas, para as autarquias, ou é pura e simplesmente uma aparição política de força para galvanizar a base fiel ao partido? Bom, pode ser que ele sentiu a necessidade de descer as bases, se comunicar diretamente com o eleitorado do MPLA, se comunicar diretamente com a população, passar aí alguma mensagem, sobretudo essa das autarquias. Ele sente que está a ser pressionado e quando vem publicamente, ele vem para descongestionar esta pressão à volta dele. O presidente está no último mandato, em 2017 termina. É necessário ele 27, aparecer, 27. 2027, desculpa, é Sim. necessário ele de quando em vez aparecer publicamente nos comícios e se vê, ele faz um comício e traz também uma vertente cultural, traz o personagem Foge a Tempo, para criar ali também uma certa alegria e humor, que é muito bom, para criar uma empatia, uma certa. Criar ali uma festa com os militantes, fazer uma Uhum. festa mesmo com os militantes. Eu penso que o objetivo provavelmente terá sido, terá sido este, e para também recuperar um pouquinho a sua imagem. O presidente, quando chegou ao poder em 2017, estava com uma popularidade alta Uhum. e depois entra numa fase de declínio. Nós estamos a ver aqui o presidente
agora tem uma política de prender as pessoas por alegado insulto à sua imagem, e quando acontece isso é porque ele vê que as pessoas estão a lhe agredir verbalmente, e a resposta que o governo dá, junto com os aparelhos de justiça, é começar a prender ativistas, pessoas que alegadamente insultam ou ultrajam o presidente. Quando isso acontece, quer dizer que as autoridades reconhecem que a imagem do presidente não está boa e procuram preservar. Então, vão prendendo as pessoas para alertar que no chefe ninguém mexe. Então, quando ele vem publicamente para fazer esse discurso, é necessariamente para procurar trabalhar ainda mais um pouquinho na sua imagem. A sua Pois ele está em imagem. fim, exato, ele está em fim de mandato, está provavelmente a redefinir o seu futuro, como é que vai ser, e precisa de mostrar alguma autoridade às pessoas. E a forma de fazer é se comunicar com os seus camaradas, os seus militantes, porque também ficar distanciado e só aparecer em tempo de campanha também não é uma receita boa para o líder do MPLA. Do MPLA. Portanto, aqui tem algumas reações dos nossos internautas, só para lermos algumas. Vamos ver aqui. O Willing diz que foi um péssimo discurso, ele não tinha nada para dizer. Patrícia Xavier diz que só estão a construir a refinaria e mesmo assim não irão terminar. O Domingos, o que é que o Domingos diz? No meu município do Zeto, no tempo colonial, tínhamos a água potável. Agora, no tempo do MPLA, já não temos água. Aqui já é a resposta que se dá ao presidente, é o povo que está aqui a falar. Ele não tem vocabulário, está sem luzes. Esse discurso foi curto e sem objetivo. A Rosa diz, e há mais todas as coisas aqui, João Lourenço inaugura, todas as coisas que João Lourenço inaugura não funcionam, Mano Gama. No meu bairro, desde que alcançamos a paz, não mudou nada, o MPLA não faz nada. O homem não tem bagagem, não sabe falar para o povo. Depois tem o Pedro Sebastião, diz o seguinte: ele tem que falar que ele fez, mas não consegue de falar. Portanto, essas são algumas reações que no calor nós estamos aqui a ler.